Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro Apelo ao Amor. Mensagem do Coração de Jesus ao Mundo, de Josefa Menendez. Entrada nas trevas do além-túmulo, 15 de abril de 1922. Não te esqueças, filha, de que nada acontece que não entre nos desígnios de Deus. Santa Madalena Sofia a Josefa, no dia 14 de março de 1922. O período que se abre diante de Josefa é talvez o mais misterioso de sua vida. Parece à primeira vista que está pesando sobre ela o castigo merecido pela sua resistência ao apelo de Nosso Senhor. Mas sobre essa obscura trama, outro desígnio se imprime logo, desvendando a predileção divina que tira proveito de um momento de fraqueza, para nela e por meio dela adiantar a sua obra a passos de gigante. Enquanto novo poder é deixado ao demônio e os próprios abismos do inferno que lhe abrem diante dos olhos, Josefa descobre mergulhada em sofrimentos até então nunca experimentados, o que é a perda das almas, e avalia, com o sentido mais aguçado, a imolação total exigida pela redenção. Esmagando-a na dor, Jesus cava nela profundezas de humildade, de fé, de abandono, que nenhum esforço pessoal poderia realizar. O Divino Mestre reservara para si mesma aquele trabalho na hora escolhida, e por meios que desnorteiam qualquer previsão. Santa Teresa, em página admirável, descreve a passagem no inferno que lhe deixou na alma vestígio indelével. Josefa, que nunca tinha lido revelações de sua Santa Patrícia, escreveu várias vezes, por obediência, o relatório de suas longas descidas ao abismo de todas as dores e de todo o desespero. Essa documentação, tão empolgante quanto singela, concorda 4 séculos depois com a descrição clássica da grande contemplativa de Ávila. Vibra com o mesmo tom de sofrimento, contrição, amor reparador e zelo ardente, o dogma do inferno, tão frequentemente combatido ou simplesmente deixado em silêncio por espiritualidade incompleta, para juízo das almas e mesmo perigo de salvação, é posto divinamente em evidência. Quem poderá duvidar da existência do poder infernal, encarnecido contra Cristo e seu reino, lendo nestas páginas o que Josefa viu e sofreu? Quem poderá também calcular o valor redentor daquelas longas horas passadas na prisão de fogo? Josefa, que pensa aí estar presa para sempre, testemunha dos esforços sanguinários do demônio para arrebatar eternamente as almas a Jesus Cristo.
experimenta a dor das dores e de não poder mais amar. Alguns trechos dos seus escritos poderão ser úteis a muitas almas. Servirão de grito de alarme lançado àquelas que escorregaram em algum declive. Servirão, melhor ainda, de apelo dirigido por amor àqueles ou aquelas que decidirem nada poupar para arrancarem as almas à perdição. Foi na noite de quarta-feira, 16 de março, que Josefa conheceu pela primeira vez a misteriosa descida ao inferno. Já desde a primeira segunda-feira da quaresma, 6 de março, pouco depois do desaparecimento de Nosso Senhor, vozes infernais a aprisionavam dolorosamente de vez em quando. Almas caídas no abismo vêm, sem que ela as venham, censurar-lhe a falta de generosidade. Ela fica transtornada, ouve gritos de desespero como estes: estou para sempre no lugar onde já não se pode amar. Como foi curto o prazer e a desgraça é eterna. Que resta? Odiar com ódio infernal e para sempre. Oh, escreve ela, saber a perda de uma alma e nada mais poder por ela. Saber que durante toda a eternidade haverá uma alma amaldiçoando a Nosso Senhor e sem remédio. Mesmo se eu pudesse sofrer todos os tormentos do mundo, que dor terrível, mais vale 1000 vezes morrer do que ser responsável pela perdição de uma alma. Ela escreve no domingo 12 de março à sua superiora, que está de viagem em Roma por alguns dias. Se soubesses, reverenda madre, com que tristeza venho a vós. Desde o dia 2 de março, já não tenho nenhuma de minhas joias. Chama assim a coroa de espinhos e a cruz de Nosso Senhor. Porque mais outra vez magoei a Jesus, tão bom para mim. Espero, entretanto, que outra vez ainda ele tenha pena de mim, mas por enquanto estou pagando bem caro, pois desde a noite da primeira sexta-feira, em lugar das suas visitas, sofrimento maior. Enfim, madre, quando voltardes, sabereis o que é a minha fraqueza, e como, para não que entristeça, a superiora acrescenta com habitual delicadeza: quanto me alegro com os bons dias que passais na casa, madre. Aqui fora todo mundo se esforça para consolar Jesus e seu coração encontra o que espera do seu jardim de delícias. Quanto a mim, continua a vida como antes, esforços para ser amável, fidelidade em dizer tudo à madre assistente e o resto que sabeis. Rezai, reverenda madre, para que a Santíssima Virgem estenda suas mãos e me obtenha perdão. Será Santa Madalena Sofia, desta vez, a embaixatriz de Jesus e de sua misericórdia. Na terça-feira, 14 de março, aparece-lhe na cela, escuta-lhe a humilde confissão, reanima-lhe a confiança e a encoraja com as seguintes palavras: não te esqueças, filha, de que nada acontece que não entre nos desígnios de Deus. Josefa lhe confia a imensa pena e dor que a oprime quando calcula as consequências de sua fraqueza, que crê irremediáveis. Como não, filha? Podes reparar, toma logo a Santa Madre. Se dessa queda retirares muita humildade e generosidade. Perguntei a Jesus, não voltaria nunca mais. Desejo-o, chamo-o, pois não posso pensar que não mais hei de vê-lo por minha própria culpa. Como não, filha? Espera-o. O deseja e a espera da esposa são a glória do esposo. Aquele entretenimento celestial testemunha que o amor não mudara e que o perdão não cansa. Jesus quis dá-lo a Josefa para mostrar-lhe na entrega da grande provação que ele está com ela sempre o mesmo. Em a noite de quarta-feira para quinta-feira, 16 de março, pelas 10 horas, como nos últimos dias,
ruído confuso de gritos e cadeias, levantei-me, vesti-me e, tremendo de medo, pus-me de joelhos perto do leito. O barulho se aproximava. Saí do dormitório sem saber o que fazer. Fui à cela de nossa bem-aventurada madre, depois voltei ao dormitório. O mesmo barulho terrível cercava-me sempre. De repente vi o demônio diante de mim, que gritava: Amarrem-lhe os pés, atem-lhe as mãos. No mesmo instante não vi mais onde eu estava. Senti que me amarravam fortemente e que me arrastavam. Outras vozes rugiam. Não são os pés que lhe devem atar, é o coração. E o demônio respondia: Não é meu. Então arrastaram-me por um longo caminho, mergulhado em escuridão. Comecei a ouvir de todos os lados gritos medonhos. Pelas paredes do estreito corredor havia nichos, uns na frente dos outros, de onde saía fumaça quase sem chama e com cheiro intolerável. Dali vozes proferiram toda espécie de blasfêmias e palavras impuras. Algumas maldiziam seus próprios corpos, outras seus pais, outras se censuravam a si mesmas por não terem aproveitado tais ocasiões ou tais luzes para abandonarem o mal. Era uma confusão de gritos, de raiva e de desespero. Fui puxada através dessa espécie de corredor que não tinha mais fim. Depois deram-me um violento empurrão que me enfiou dobrada pelo meio dentro de um daqueles nichos. Senti-me como que esmagada entre tábuas incendiadas e espetada de lado a lado por agulhas em brasa. Diante de mim, almas amaldiçoavam e blasfemavam. Foi o que mais me fez sofrer. Mas o que não pode ter comparação com tormento algum é a angústia da alma que se vê separada de Deus. Parece-me que passei longos anos naquele inferno. Continuam as notas, e entretanto só durou 6 ou 7 horas. De repente tiraram-me violentamente de onde estava e encontrei-me num lugar escuro, onde o demônio, depois de me ter espancado, me deixou livre. Não posso dizer o que senti na alma quando percebi que estava viva e que ainda podia amar a Deus. Para evitar aquele inferno, e embora tenha tanto medo de sofrer, não sei o que estou pronta para suportar. Vejo claramente que todos os sofrimentos do mundo nada são em comparação com a dor de não poder mais amar, pois lá só se respira ódio e sede da perdição das almas. Desde então, Josefa conhece frequentemente aquela dor misteriosa. Tudo é, de fato, mistério naquelas longas sessões no mundo tenebroso. Ela as adivinha cada vez, pelo ruído de correntes e gritos longínquos que se aproximam, cercam-na e acabrunham. Tenta fugir, distrair, se trabalhar para escapar ao assédio diabólico que acaba, afinal, por subjugá-la. Tem apenas tempo para se refugiar na pequena cela e breve perde a noção do que a rodeia. Encontra-se primeiro no que chama um lugar escuro diante do demônio, que triunfa dela e parece crer que lhe pertence para sempre. Ordena com violência que a lancem no lugar a ela destinado e Josefa, fortemente amarrada, cai daquele caos de fogo e de dores, de raiva e de ódio. Ela relata tudo simplesmente e objetivamente como vê, ouve, experimenta. No exterior, um leve estremecimento anuncia unicamente a partida misteriosa. No mesmo instante, seu corpo fica flexível e sem resistência, como o de alguém que acaba de perder a vida. A cabeça, os membros não se sustentam mais. O coração bate normalmente, entretanto, Josefa vive como sem viver. Aquele estado se prolonga mais ou menos segundo a vontade de Deus, que a entrega assim ao inferno, mas a conserva na sua mão seguríssima. No entanto, por ele determinado, um novo e quase imperceptível
estremecimento, e o corpo abandonado retoma vida. Ela não fica, porém, logo libertada do poder do demônio que a retém ainda sob suas pancadas, no tal lugar escuro onde ela só vê aquele que a ultraja e ameaça antes que lhe escape do poder. Quando ele a larga afinal e ela volta lentamente a si, as horas passadas no inferno lhe parecem séculos. Só pouco a pouco entra em contato com os lugares e as pessoas que a cercam. Onde estou? Quem está aí? Estou viva ainda? Pergunta ela. Seus pobres olhos procuram reconhecer o quadro de uma vida que lhe parece ter ficado tão longe no passado. Às vezes, grossas lágrimas escorrem silenciosamente, enquanto na fisionomia se lhe imprimem vincos de indizível sofrimento. Acaba, afinal, de encontrar o sentido da vida atual e como exprimir a intensa emoção que dela se apodera. Quando compreende, de repente, que ainda pode amar, escreveu isto várias vezes em termos cuja simplicidade e ardor não se pode interpretar. Domingo, 19 de março de 1922, terceiro domingo da quaresma, desci outra vez àquele abismo. Parecia-me lá ter ficado longos anos. Sofri muito, mas o maior tormento é julgar que me tornaria para sempre incapaz de amar ao nosso Senhor. Por isso, quando volto à vida, sinto-me louca de alegria. Penso que o amo mais que nunca, e para provar-lhe, sou capaz de sofrer tudo o que ele quiser. Parece-me também amar e estimar minha vocação até a loucura. Acrescenta algumas linhas adiante. O que vejo me dá imensa coragem para sofrer. Compreendo o valor dos menores sacrifícios. Jesus os recolhe e se serve deles para salvar almas. É grande cegueira evitar o sofrimento, mesmo nas pequeninas coisas, pois não são, pois não somente é de grande valor para nós, mas serve para preservar muitas almas de tão grandes tormentos. Josefa tenta, por obediência, algumas descrições das descidas que se renovam frequentemente naquela época. Tudo não poderia ser traduzido, mas algumas páginas a mais servirão de precioso ensinamento, estimulação às almas a se dedicarem e se sacrificarem pela salvação daquelas que todos os dias, a todas as horas, à beira do abismo, estão à mercê da trágica luta entre o amor e o ódio, entre o desespero e a misericórdia. Quando chego àquele lugar, escreve ela no domingo, 26 de março, ouço gritos de raiva, de gozo infernal, porque mais uma alma foi mergulhada no tormento. Naquela hora não tenho lembrança alguma de ter jamais descido ao inferno. Parece-me sempre que é a primeira vez. Parece-me também lá estar para a eternidade, e é o que tanto me faz sofrer, pois me lembro de que conhecia e amava o nosso Senhor, que era religiosa, que ele me tinha feito grandes graças e dado abundantes meios de me salvar. Que fiz, pois? Que fiz, pois, para perder tantos bens? Como pude ser cega a este ponto? Agora não há remédio. Lembro-me também de minhas confusões, de meu noviciado, mas o que mais me atormenta é que eu amava tanto o coração de Jesus. Conhecia-o, ele era o meu único tesouro, só vivia para ele. Como viver agora sem ele, sem amá-lo, cercada de blasfêmia e ódio? Minha alma fica oprimida e acabrunhada de tal modo que não posso explicar. É indizível. Muitas vezes também assiste ela aos esforços encarnecidos do demônio e de seus satélites para arrancarem a misericórdia, as almas de que estão a- prestes a se apoderar. Seus sofrimentos parecem ser então, nos planos de Deus, resgate daquelas pobres almas que lhe deverão a graça vitoriosa do último instante. O demônio, escreve ela na quinta-feira, 30 de março, está mais enfurecido que nunca.
Por que não quer perder 3 almas? Gritava furiosamente aos outros. Cuidado para que não escapem. Lá se vão, ide com força. Durante 2 ou 3 dias seguidos, é ela, é ela testemunha daquela luta. Supliquei a Nosso Senhor que fizesse de mim tudo o que quisesse, contanto que aquelas almas não se perdessem. Escreve ela voltando do abismo no sábado, 1º de abril. Dirigi-me também à Santíssima Virgem, que me deu grande paz, pois me deixou decidida a sofrer, seja o que for para salvá-las. Creio que não permitirá que o demônio saia vencedor. No domingo 2 de abril, domingo da paixão, escreve de novo. O demônio vociferava. Não largueis, prestei atenção a tudo que puder perturbar, que não escapem. Obtende que desesperem. Era uma confusão de uivos e blasfêmias. De repente, lançando um rugido de cólera, gritou: Não importa, ainda ficam 2, tirai-lhes a confiança. Compreendi que uma das almas acabara de lhe escapar para sempre. Depressa, depressa, rugia. Que essas 2 não fujam, agarrai-as, que desesperem. Depressa, lá se vão. Então ouviu-se no inferno um ranger de dentes e um furor indescritível. O demônio rugiu: ó poder! Poder daquele Deus, que tem mais força que eu. Sobrou uma. Esta não deixarei que me roube. O inferno tomou-se um só grito de blasfêmia, numa tremenda confusão de queixas e gemidos. Compreendi então que as almas estavam salvas. Meu coração ficou cheio de alegria, embora na impossibilidade de fazer um só ato de amor, apesar da grande necessidade que sinto de amar. Entretanto, sinto aquele ódio de Nosso Senhor que tem as infelizes almas que me cercam, e quando as ouço amaldiçoando e blasfemando, é uma dor tal que sofreria não sei o que, para que ele não fosse assim ultrajado e ofendido. O que me faz medo é que com o tempo eu me torne como as outras. É o que me faz sofrer, pois sempre me lembro quando o amava e como era bom para mim. Sofri muito, continua ela, principalmente nesses últimos dias. Era como se um rio de fogo me entrasse pela garganta, atravessando-me todo o corpo. Ao mesmo tempo, era esmagada entre 2 tábuas de chamas. Como já disse, não posso exprimir esta dor. É extrema. Parece que os meus olhos saem das órbitas, como se fossem arrancados os nervos distendidos, o corpo dobrado pelo meio, sem se poder mover. Um cheiro infecto penetra tudo. Esse cheiro intolerável envolvia Josefa quando terminavam as sessões do inferno, como também quando era maltratada ou raptada pelo demônio. Odor de enxofre, de carne pútrida e queimada que se sentia em volta dela. Dizem as testemunhas, durante 1/4 de hora e meia, e do qual ela conservava por muito mais tempo a penosa impressão. E isso nada é, entretanto, comparado com a alma que conhece a bondade de Deus e se vê obrigada a odiá-lo. Sofrimento ainda maior, se ela o amara muito. Outros mistérios de além-túmulo vão-se ainda revelar a Josefa. Nessa mesma época, quaresma de 1922, enquanto por dias e noites ela carrega o peso de tantas perseguições, Deus a põe em contato com outro abismo de dores e do purgatório. Muitas almas vêm então solicitar sufrágios e sacrifícios com termos de profunda humildade. Depois do primeiro susto, acostumara Josefa às confidências das almas sofredoras. Escuta-as, pergunta-lhes os nomes, encoraja-as e se recomenda, confiante, à sua intercessão. São lições preciosas a recolher. Uma delas, vindo anunciar sua liberação, acrescenta: o importante não é a entrada na religião, mas a entrada na eternidade.
Se as almas religiosas soubessem como é preciso pagar aqui todas as pequenas carícias que concedemos a nós mesmas, dizia outra pedindo orações. Meu auxílio acabou, vou subir para a pátria eterna. Um sacerdote dizia: como são infinitas a bondade e a misericórdia de Deus, quando se digna servir-se dos sacrifícios e dos sofrimentos de outras almas, para reparar nossas grandes infidelidades. Quantos graus de glória poderia eu ter adquirido se minha vida tivesse sido outra? Uma alma religiosa, ao entrar no céu, confiava a Josefa: como vemos diferentemente as coisas da terra quando passamos para a eternidade. Os encargos de nada valem diante de Deus, só contra a pureza de intenção com a qual foram exercidos, mesmo as pequenas coisas. Quão pouco vale a terra e tudo o que encerra. Entretanto, como é amada, por longa que seja a vida, nada é em comparação com a eternidade. Se soubessem o que é um só instante passado no purgatório, e como a alma se extenua e se consome no desejo de ver o nosso Senhor. Havia também almas escapadas pela misericórdia de Deus, a perigo maior, e que vinham suplicar a Josefa que antecipasse sua libertação. Estou aqui por grande bondade de Deus, dizia uma delas, pois meu orgulho excessivo havia aberto diante de mim as portas do inferno. Tinha a meus pés grande número de pessoas, e agora precipitar-me-ia abaixo do último pobre. Tem pena de mim e faze atos de humildade para reparar o meu orgulho. É assim que me poderás livrar desse abismo. Passei 7 anos em pecado mortal, confessava uma outra, e 3 anos doente. Recusei confessar-me. Estava bem preparada para o inferno e lá teria caído se pelos sofrimentos de hoje não me tivesses obtido força para voltar à graça. Estou agora no purgatório e suplico-te que já me pudesse salvar. Tira-me desta prisão tão triste. Estou no purgatório por causa da minha infidelidade, pois não quis responder ao apelo divino. Vinha outra dizer-lhe depois. Durante 12 anos resisti à minha vocação e vivi em grande perigo de me condenar, pois para abafar o remorso tinha-me entregue ao pecado. Graças à bondade divina que se dignou servir-se de teus sofrimentos, tive coragem para voltar a Deus, e agora faz-me a caridade de me arrancar daqui. Oferece por nós o sangue de Cristo, dizia outra, no momento de deixar o purgatório, que seria de nós, se não houvesse ninguém para nos aliviar? Os nomes daquelas santas visitas desconhecidas de Josefa, cuidadosamente anotados, com a data e o lugar da morte, foram mais de uma vez, sem que ela o soubesse, alvo de minuciosa investigação. A certeza assim adquirida da realidade dos fatos fica sendo precioso testemunho de suas revelações com o purgatório. A quaresma ia findar-se no meio daquelas alternativas de dores e graças alteras. Como sem especial socorro de Deus, poderia Josefa ter sustentado tantos contatos com o invisível enquanto continuava sua vida sempre igual, de labuta e dedicação? Era o espetáculo que seu heróico amor reservava cotidianamente ao coração daquele que vê os segredos, ao passo que os circunstantes nada podiam suspeitar do valor de seus dias todos semelhantes, exteriormente no simples cumprimento do dever. 2 fatos sobressaem ainda nos últimos dias da Semana Santa. À tarde da quinta-feira santa, 13 de abril de 1922, Josefa escreve: estava na capela pelas 13h30, quando vi de repente diante de mim alguém vestido como Nosso Senhor, um pouco mais alto que ele, mais belo e trazendo no rosto atraente expressão de paz. Sua túnica era de um roxo avermelhado escuro, trazia na mão a coroa de espinhos, igual a que Jesus me trazia outrora. Sou discípulo do Senhor, disse. Sou João Evangelista.
e trago-te uma das mais preciosas joias do Divino Mestre. Deu-me a coroa e pô-la ele mesmo na minha cabeça. Josefa, a princípio assustada com a inesperada aparição, tranquilizava-se pouco a pouco, sentindo a paz que a invade. Confia ao celeste interlocutor a angústia que a oprime por meio de tudo o que o demônio a fez sofrer. Nada mais, tua alma é um lírio que Jesus guarda no coração, responde-lhe o apóstolo virgem. Depois continua. Fui mandado para te revelar alguns dos sentimentos que transbordavam no coração do Divino Mestre neste grande dia. O amor ia separá-lo dos discípulos depois de batizá-lo com o batismo de sangue, mas o amor o forçava a ficar com eles e foi o que lhe fez inverter o sacramento da Eucaristia. Inventar o sacramento da Eucaristia. Que luta se travou naquele coração! Como havia de repousar nas almas puras? Mas sua paixão se havia de prolongar nos corações manchados. Como sua alma estremecia de alegria com a proximidade do momento em que ia para o Pai. Mas como era esmagada de dor vendo um dos 12 escolhido por ele entregá-lo à morte, e seu sangue inútil pela vida, pela primeira vez fez para a salvação de uma alma. Como seu coração se desfazia de amor, mas como a pouco correspondência das almas que ele tanto amava, mergulhava o próprio amor na mais profunda amargura. E que dizer da ingratidão e da frieza de tantas almas escolhidas? Terminadas aquelas palavras, desapareceu como um relâmpago. Aquela celeste aparição reconfortou-a por um instante, lembrando-lhe o apelo à reparação que sobe da Eucaristia às almas consagradas. Mas esse relâmpago de paz apenas passou no meio da tempestade. Na mesma tarde desaparece-lhe a coroa, deixando-a perplexa. Angustiosa interrogação levanta-se no seu espírito. Não estará ela sendo alvo de ilusão e mentira? Todas aquelas coisas do além não serão miragem de sua imaginação? Coisas de natureza desequilibrada ou de sugestão inconsciente? Esses pontos de interrogação só a ela se oferecem. Nada naquela jovem havia que, mesmo de longe, física ou moralmente, se prestasse a tal excitação. Cerca-a, entretanto, a máxima prudência, vigiando-a de perto e procurando algum sinal autêntico que permita discernir e afirmar nela a ação direta do demônio. Deus vai dá-la e afastar toda a dúvida. No sábado de Aleluia, 15 de abril, pelas 4 horas da tarde, depois de ter passado os 2 últimos dias nos mais dolorosos combates, ouve, enquanto está cozendo, os ruídos prenunciadores do inferno. Sustentada pela obediência, resiste com a maior energia para fugir ao demônio que afinal a subjuga. Então, como sempre, seu corpo parece perder a vida. Ajoelhadas ao lado dela, as madres rezam pedindo a Nosso Senhor que não deixe incerteza sobre o mistério que se lhes passa diante dos olhos. De repente, pelo leve estremecimento habitual, reconhecem que Josefa retoma contato com a vida. No seu rosto doloroso adivinha-se o que acabara de sofrer. De repente, levando a mão ao peito, exclama: Quem é? Quem está me queimando? Nenhuma fonte de fogo havia. O hábito religioso estava intacto. Ela o desata rapidamente. Um cheiro de fumaça acre e fétido se espalha na sala. Vê-se então queimando sobre ela a camisa e a flanela. Uma larga queimadura fica-lhe perto do coração, como diz ela, atestando a realidade no primeiro atentado de Satanás. Josefa sente-se desnorteada. Prefiro ir-me embora, exclama no primeiro momento, a ser joguete do demônio. A fidelidade de Deus em manifestar tangivelmente o poder diabólico vai ficar sendo a maior fonte de conforto dos meses seguintes. 10 vezes será Josefa queimada.
Verá o demônio vomitar sobre ela fogo, que deixará traços não somente sobre as vestes, mas ainda mais sobre os seus membros. As chagas vivas custarão a fechar, e seu corpo levará cicatrizes para o túmulo. Várias peças de roupas assim queimadas foram conservadas, atestando a realidade da fúria infernal e a coragem heróica que lhe suportou os assaltos para ficar fiel à obra do amor. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.